Hoje nós vamos entender o porquê o nosso mapa muda durante o sono, o que que isso realmente quer dizer na prática, e caso a gente não consiga, a gente seja obrigado pela vida, obrigado entre aspas, né, a dormir com alguém, a dormir com o companheiro, com a companheira, com o marido, com a esposa ou com quem quer que seja, o que que a gente faz caso isso aconteça para a gente descondicionar, se é que podemos dizer desse jeito, se é que podemos falar dessa maneira. Bom, eu sou Roberto de Farias, sou especialista em arquétipos. Bem-vindo ao fantástico mundo de arquétipos. Bem-vindo à Arquétipos Airlines. Eu sou especialista em arquétipos, formado pela International Human Design School nos Estados Unidos, a escola matriz de Human Design no mundo, e estou aqui para trazer para você conhecimento original, sem distorção, sem nenhuma invenção, além do que realmente é puro dentro do Human Design, para você poder entender como você vai, de fato, utilizar o mapa arquetípico para ter uma vida mais alinhada. Então, o desenho humano, ele é basicamente isso, ele é um mapa que você segue ali a forma única que ele oferece para você e seguindo aquela forma única você vai ter uma vida mais alinhada com você, porque cada um de nós nascemos para ter uma vida alinhada para si, né? Não homogeneizado como é hoje, né? Tudo muito padronizado, todo mundo querendo ser igual a todo mundo, então isso tira você da sua verdadeira identidade. E o vídeo de hoje é um vídeo complementar ao vídeo anterior, que a gente ainda está falando de condicionamento, e hoje a gente vai responder a questão do sono e vamos continuar falando um pouquinho sobre o condicionamento e finalizar esse assunto por aqui, para a gente não se estender muito, que eu acho que é a terceira ou a quarta aula já seguida que a gente está falando sobre isso, mas que é importante. Então, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês de novo a tela que estava aqui, que é a tela número 3, essa daqui. Olha o porquê que é importante você participar e deixar aqui o teu comentário, né? Olha, a Valentina deixou aqui. A primeira coisa que ela deixou foi por que que o nosso mapa muda durante o sono e o que que isso quer dizer na prática. E aí eu vou levar vocês aqui pro mapa. Eu vou até pegar. Ah, peraí, gente, eu não podia fazer isso. Só um minutinho. Deixa eu parar o compartilhamento aqui para a gente não mostrar dados que não deveriam ser mostrados. Eu tenho a lista de clientes, dos meus clientes ali, que eu não quero que vaze. Às vezes acontece, né? Mas a gente evita o máximo possível para não ser tão deselegante, né? A gente só é deselegante quando tem que ser. Senão, então já tá ali já na tela. Eu escolhi um desenho, que é o desenho que a gente usou no vídeo passado, que é o desenho do Rodrigo, Rodrigo Hanaoka. É ele que é um querido. E aqui está o desenho dele, ele é um gerador manifestante durante o dia, e quando ele dorme, ele vira um refletor, que é o normal. Então, essa é a regra, né? Por via de regra, é assim que funciona. E o que que acontece é o seguinte, prestem bem atenção que eu vou parar o compartilhamento, tá? Presta bem atenção no desenho. Então, durante o dia, ele é um refletor, perdão, é um gerador manifestante, e durante a noite, ele entra na regra virando um refletor, né? Por que que é desse jeito, Roberto? E o que que isso representa na prática, né? Na realidade, o que que é isso? É assim, gente. Leve em consideração e lembrem-se do que a gente falou nas outras aulas, que nós estamos vivendo dentro de um jogo. Então, tudo isso aqui é um jogo, a gente não tem muito como sair desse jogo, nós somos cartas desse baralho e peças desse jogo, peças fundamentais desse jogo, que não pode deixar de fazer a sua função. Então, cada um de nós temos uma função aqui no planeta. Então, é claro que tudo está amarrado à tua identidade atômica única, que é revelada através do mapa arquetípico do Human Design. Então, você vai lá e faz o teu mapa, inclusive, entra lá no nosso site, arquétipos.com.br ou desenhomano.com.br e faça o teu mapa gratuito. E lá você consegue ver, através do teu mapa, você consegue ver a tua configuração única que está toda amarrada. Então tem a questão do tipo, da autoridade, da estratégia, o perfil da pessoa, a cruz de encarnação, os canais, os centros que estão definidos, os centros que não estão, os canais e as portas. E aí, além disso, ainda tem a amarração com os planetas, né? Aonde está cada planeta e o que cada planeta representa de acordo com aquela porta que está ativada ali no planeta. Então, isso faz de você um ser configurado para fazer uma missão. Então, cada um de nós temos uma missão. E aí a gente vai vivendo a nossa vida, cumprindo essa missão, e como todo bom e velho programa, e velho
todo bom computador, ele precisa de tempos em tempos ser reprogramado para que ele possa continuar fazendo a função. Às vezes você fala assim, olha, quer saber, eu desenvolvi esse software aqui para esse computador, mas esse software pode ter um update e melhorar um pouco mais o que a gente precisa que ele faça. Então a gente faz um update nele, que é quando a gente não consegue usar o computador. Então o computador fica ali, a gente só coloca ele para fazer o update, né? Inclusive, celulares, a gente vê muito isso, né? Quando a gente faz o update do celular, do Android ou do sistema iOS que você tem aí, ele desliga para fazer essa manutenção. É a mesma coisa com a gente. Nós somos parte de um jogo, como se fosse um computador. Então, nós temos um programa, na verdade, nós estamos vivendo o programa. Então, existe um programa que está instalado em nós e estamos vivendo ele. Só que cada um de nós tem uma configuração específica, não é igual para todo mundo. E essa configuração, ela precisa ser feito o seu update diariamente. É para que nós possamos continuar cumprindo o nosso papel no planeta Terra. Então, quando a gente dorme, a gente é condicionado, o update acontece, e quando você acorda, é como se esse celular, ou você, a máquina, tivesse sido reiniciado. Então, você reinicia um novo dia. E é por isso que tudo que existe no mundo, no planeta, dorme, inclusive as plantas. Existe um porquê. E aí, é, isso responde à questão, né? Qual era a primeira questão? Né, do porquê que o mapa muda durante o sono. Ele muda justamente porque quando você vira refletor, que é 99% dos casos, quando você dorme, você vira refletor, e aí você é, é programado, porque quando você está receptivo, e o refletor é o mais receptivo de todos, porque todos os centros estão abertos, então não tem como você fugir muito daquela recepção. E você percebe que, ainda que refletor, as portas mudam para todo mundo, porque cada pessoa vai ser configurado de acordo com a sua configuração. Então, é assim que funciona. Esse é um dos porquês, tá? O que que isso quer dizer na prática? Na prática, significa que, se você dormir corretamente e for condicionado corretamente, amanhã, quando você acorda, você tem a possibilidade, a capacidade de acordar tomando decisões corretamente. E quando você acorda tomando decisões corretamente, você se alinha com pessoas corretas, oportunidades corretas e locais corretos para você. Muda toda a tua vida. Porém, todavia, no entanto, isso só acontece se você dormir sozinho. A próxima pergunta da Valentina foi assim: tá, durmo com meu marido, né, agarradinhos. Fiquei pensando se tem algo que a gente possa fazer para despertar e descondicionar um do outro. A menor possibilidade não existe, né? A única coisa que a gente pode fazer, sim, Roberto, a gente vive um casamento tradicional, tradicional mesmo. A gente não consegue dormir tradicional nos dias de hoje, porque antigamente eles também dormiam separado, né? É, a gente não consegue dormir separado. Que a gente faz? A melhor coisa que você pode fazer nesse caso é viver a autoridade e estratégia. É a melhor coisa. Porque não existe uma possibilidade de você descondicionar 100% quando você já fez o básico errado. É tipo, quer ver? Você colocar açúcar no arroz e feijão e depois querer consertar quando já está pronto, né? Quando acabou de secar a água ali, você quer consertar e não tem como, né? Então, assim, você consegue colocar uma mistura diferente, misturar com temperos para disfarçar o sabor do açúcar, é a mesma coisa, porque você já está condicionada errada. Então, não existe isso. Isso realmente não há possibilidade. O ideal é que, para quem não consegue fazer isso, faça aos poucos, né? Porque nós estamos. Lembre-se o seguinte: o ser humano é viciado no não ser. Então, o não ser dele está sempre querendo estar completo, porque a gente busca preencher aquilo que está vazio em nós. Então, quando você olha ali os centros, né? Quando você está acordado. Você tem centros que são indefinidos ou abertos. Esses centros, nós temos a tendência de querer preencher esses centros, que é o nosso não ser. Então, é a nossa visão mental, é a cabeça falando, para preencher algo que está vazio e distraindo completamente do que está cheio, que é a nossa busca pela felicidade no planeta. É a busca pela perfeição, é a busca por algo que é inalcançável. A felicidade, ela é momentânea, ela acontece no agora.
Ela não pode acontecer amanhã, não pode acontecer no passado, porque ela já aconteceu no passado e o amanhã ela pode não acontecer, mas agora é o momento de fazer a felicidade acontecer. E a gente não tem a tendência de olhar para isso. A gente tem a tendência de olhar para o vazio, a felicidade que eu não vivi, a felicidade que talvez eu vá viver. Então a gente busca por isso. Então a mesma coisa acontece nos centros. Quando os centros estão indefinidos ou abertos, ele está vulnerável à receptividade. E é o tempo todo, a gente vive para isso, que é sendo levado a viver experiências dentro desses centros, que é onde a gente vem, inclusive, para aprender a vida, para aprender a nossa vida. Cada um é de um jeito diferente, é uma configuração diferente. Então não vai ser igual a vida, o vazio ali naquele centro não vai ser preenchido da mesma forma, também vai ser preenchido de acordo com o restante da configuração da pessoa. Então, aquela tendência de falar que dos karmas, né? Olha, eu estou vivendo um karma. E aí, se a pessoa, se ela realmente estudasse o mapa dela e ela conseguisse entender as ativações atômicas que estão ali e todo o restante da configuração dela, ela entenderia que esse que não é um karma, que é uma ativação atômica e que existe uma maneira de viver aquilo corretamente, porque nós vamos viver aquilo bem ou mal, queiramos ou não. Então aquilo vai acontecer. Só que se seguirmos a autoridade e estratégia, a gente vive da forma correta. E no sono acontece a mesma coisa. Então, para quem não consegue fugir desse tradicional do casamento, durma uma vez na semana, sozinho, né? Vai lá para a sala, dorme em algum lugar. Eu sei que assim, nesse momento eu estou em Florianópolis, no Brasil. E aqui eu moro num apartamento. Então, o meu apartamento ele é grande a ponto de pegar dois apartamentos embaixo. Então, um apartamento sempre tem alguém. E no outro apartamento nunca tem ninguém. Então, raramente tem alguém, porque é casa de veraneio deles, né? Então, eles vêm de vez em quando, assim, finais de semana. E aí não tem o que fazer também. Mas quando eles não estão aqui, eu durmo mais na sala do que no meu quarto. Porque o meu quarto é em cima de um outro quarto. E aí, o campo áurico não pode estar no campo áurico de outra pessoa. Senão você está dormindo do mesmo jeito. Por exemplo, se você dorme num quarto, nessa parede aqui, ó, e do outro lado é um outro quarto e alguém está dormindo ali, vocês estão dormindo juntos do mesmo jeito. Então, o correto é que você durma sozinho ou sozinha dentro de 5 metros de distância. Então, porque a aura ela tem um campo energético de 5 metros de distância. Então, não pode ter ninguém dentro desses 5 metros. É quase que impossível hoje para quem mora em cidades grandes, principalmente, ou para quem mora em família, em casa, porque você vai estar sempre dentro da aura de alguém. Mas fazer o impossível, né? Faça o impossível que você puder fazer para que você não durma dentro da aura de ninguém. Que é o que eu faço. Às vezes eu durmo para cá, né? Eu venho para cá. Eu saio porque o meu escritório também é colado no quarto do vizinho, né, que é onde ele dorme. Então eu tento também trabalhar o mínimo possível lá. Eu só trabalho no meu escritório lá, trancado no escritório mesmo, quando eu estou com visita aqui, porque daí eu não tenho o que fazer. Eu preciso de um lugar onde não faça barulho, né, por respeito aos meus clientes, aos meus alunos, né? Então eu vou para lá. Mas quando não tem, eu tô sozinho aqui, eu fico o tempo todo aqui, o mais longe possível das paredes dos quartos, que é para eu não estar na aura de ninguém enquanto eu possa ser eu mesmo. Será que isso está fazendo sentido para você? Deixa aqui no comentário, por favor, que eu preciso entender se tá chegando a mensagem aí. E aí, o ideal seria que, respondendo a pergunta da Valentina, né? Não tem o que fazer, a gente dorme junto. Como que a gente faz? Tenta uma vez por semana dormir o mais separado possível das pessoas, o mais sozinha possível, sem animais de estimação, porque os animais também ativam. Então, eles também têm o campo áurico deles. É claro que não é 5 metros igual o nosso, mas está lá. Se for mamífero, é também. Tem uma aura bem grande. O mamífero tem uma aura bem grande. Então, cães, gatos, né, e companhia, o ideal é que eles não durmam com você, eles durmam a 5 metros de distância, pelo menos, tá? Então, e eu sei que é difícil também, porque quem gosta de animais e tem animais, geralmente gosta de dormir com eles, né? Então, eu sei que isso é ruim. Bom, eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida, e agora a gente vai continuar falando, então. Então, gente, olha como é interessante. Vocês viram que a gente desenvolveu um conteúdo que é importante saber, de acordo com uma pergunta, uma dúvida que deixaram no canal. Então é muito importante que você participe, porque quando você participa, você me permite
levar o pensamento além para que vocês possam entender melhor, para que você possa entender melhor o que eu estou falando e que você possa compreender de fato o que que significa, né? Porque é assim, uma coisa que acontece muito é que as pessoas que sabem um conteúdo, né, uma matéria, matemática, por exemplo, eu lembro que quando eu estava na faculdade, e mesmo na escola, o professor de física, ele estava falando e na cabeça dele eu tinha entendido tudo já, porque ele já entendeu, então ele sabe do que ele está falando. Então dá a impressão que o outro já sabe aquilo que você sabe, porque a gente julga o outro de acordo com a nossa bagagem. Isso faz parte da psicologia. Então tudo que eu vejo no outro não é sobre o outro, é sobre mim. Então eu estou julgando você pela minha bagagem. Então, sem querer querendo, a gente acaba achando que o outro já entendeu o que eu estou explicando. E às vezes não, às vezes, geralmente não, nem às vezes, é geralmente mesmo. Então, deixe sua dúvida, coloca aqui embaixo, porque ajuda muito na hora de desenvolver material, tá? Deixa eu ver o que mais que é interessante aqui, se eu preciso responder algo mais. Bom, eu acho que por enquanto é só aqui. Agora a gente vai dar continuidade, então, é uma explicação bem curta, porque eu não quero me aprofundar muito nessa questão, porque ainda é a questão do condicionamento, gente, que é o seguinte, o condicionamento nós estamos sendo condicionados o tempo todo. Então, lá nos vídeos anteriores, eu falei, né? Lá nos vídeos passados, inclusive, da maratona que a gente fez, lá no começo da maratona, que esse é o vídeo número 22 eu acho. 23 esse daqui é o vídeo que nós estamos gravando, do número 23. Então, lá nos primeiros vídeos, quando eu falei de condicionamento, eu falei de condicionamento externo. Aquilo que tanto as pessoas nos condicionam, mentalmente, querendo, né? Como, por exemplo, um pai que já começa a escolher ali a faculdade da criança, e a criança cresce ouvindo aquilo, achando que aquilo vai ser a vida dela, né? E ela perde completamente a identidade dela. Também tem o fato de sermos condicionados atomicamente pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, se você tem o baço indefinido e chega perto de alguém que tem o baço definido, você amplia aquele baço e você começa a achar que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo, porque ela tá te dando uma falsa sensação de segurança e de bem-estar que você não tem geralmente. Então, isso também é condicionamento externo. Mas tem a questão do condicionamento, né? Desse condicionamento, que é o condicionamento dos trânsitos, que a gente não tem como evitar isso, né? Ele simplesmente acontece quando a gente é condicionado e ele acontece o tempo todo, de dia e de noite. Então não é só à noite, não. É que à noite o update é mais forte. Então o programa ele precisa realmente fazer uma limpa no seu sistema para que você possa amanhã acordar tomando decisões como ele quer que você tome, né? Como o sistema quer que a gente tome decisões. Então a gente dorme por essa razão. Mas entra uma questão que é a questão de que tudo nessa vida tem as ativações ali e os updates que precisam ser feitos, né? Porque o update acontece para tudo que existe no universo. Então, cada pedacinho de átomo que existe recebe ali o neutrino o tempo todo, do mesmo jeito que a gente recebe. Da mesma maneira que recebemos os neutrinos, tudo recebe neutrinos. Então, o neutrino vai passando e vai deixando a carga dele ali e levando um pouco daquilo que está no meio do caminho junto com ele. Então, é uma troca, né? E é uma troca de yin e yang que acontece ali. E nessa troca, ele acaba, ele acaba condicionando e fazendo o update nos animais ao nosso redor e em tudo que está ao nosso redor. E, assim, por que que eu estou hesitante em falar? Porque entra. Eu não quero que caia na coisa do. Quer ver? Quando você fala alguma coisa que fica tipo, ah, mas agora foi longe demais, sabe? Eu sei que o conhecimento do Human Design, ele não é para todo mundo, ele é para 4%. Até 4%. Menos que 4% na verdade. Ele não é para todo mundo. Então eu sei que muita gente vai ouvir e a minoria vai entender e vai querer se aprofundar e vai gostar e vai realmente absorver e vai viver estratégia de autoridade e tudo mais. Mas eu não quero que as pessoas cheguem e caia, por exemplo, caiu nesse vídeo de primeira, aí assiste o vídeo e já acha que é balela, porque parece balela. Como nós estamos jogando a mente fazendo a gente pensar, né? Porque a mente, ela trabalha, ela tem esse trabalho de fazer você viver o seu não ser. E o não ser é justamente fazer com que você acredite que as coisas reais não existem, né? E que as coisas que são ilusão da matéria existem, né? Que é o que acontece, é o que acontece conosco, com todo mundo, né? Nós estamos vivendo uma ilusão da matéria completamente. E a gente vai chegar lá um dia, tá? Ainda não chegou a hora de explicar sobre isso ainda.
E o grande problema é o seguinte: quando você cumpriu a tua meta, já acabou o teu papel, ou você começou a dar problema no driver e o software não consegue mais fazer o update durante a noite, e você começa a dar problema no sistema, porque isso acontece, pode acontecer, a gente fala assim, gente, mas como que isso vai acontecer? Se o programa não está conseguindo mais fazer a atualização que precisava fazer, que precisava ser feita, para que esse indivíduo continue fazendo, cumprindo o papel dele, que ele tem que fazer dentro do jogo, como que a gente vai resolver esse problema? Mas eles não deixaram de pensar nisso também. Tudo foi pensado. Então, a questão é que, lembra que tudo é condicionado, né? Todas as coisas, todos os animais. E aí, eu tô com um problema no driver, eu não recebo mais update. Então, os updates não chegam mais até mim. Né? Ou porque eu não durmo mais corretamente, né? Imagina que a pessoa não durma corretamente nunca, ou que ela. Porque mesmo quando a gente dorme incorretamente com alguém, na presença de outros bichos, a gente ainda é condicionado o mínimo possível para poder continuar fazendo o papel. Mas vamos supor que você tá tudo errado e você realmente não tá funcionando mais do jeito que deveria funcionar, não tá recebendo mais o condicionamento, mas tudo ao teu redor ainda está recebendo o condicionamento. É que eu tenho medo de falar e o canal ser derrubado, porque são coisas, vai além do inimaginável, né? Mas será que vocês conseguiram pegar já o que que pode acontecer? Vamos fazer assim, ó. Imagina que existe um jogo que foi criado por você e você pensou em todos os detalhes, absolutamente todos. E um dos detalhes é, todos os jogadores que eu colocarem no jogo têm que seguir à risca o que eu falar. Aquele que não seguir porque deu algum problema na comunicação, tá falhando a comunicação, a gente tem que dar um jeito de eliminar ele. Mas ele, a gente não consegue eliminar mais. O que que a gente vai fazer para poder eliminar ele? Entendeu? É isso que acontece. Todos os outros participantes ao seu redor, incluindo os animais, insetos, tudo recebem o update corretamente. Principalmente os animais, porque os animais não têm a cabeça, lembra disso? Os animais não têm a mente desenvolvida como nós temos e tal. Se você olhar, depois a gente vai trazer aqui futuramente para você ter uma noção como que é o, o desenho de um animal. Deixa eu até ver se eu consigo achar aqui. Então, tudo é condicionado. E aí, deixa eu ver se eu quero usar essa foto que eu achei aqui, que a foto é legal, mas é de site duvidoso. Daí eu não gosto muito de mostrar. Não, aqui é um cavalo, eu queria um cachorro, que é o que a gente tem em casa, né? Achei. É a mesma coisa, né? Mas eu queria mostrar que é o cachorro mesmo. Eu vou salvar essa foto, peraí. Eu quero mostrar pra você ter uma noção do que eu tô falando. Animal. E uma coisa é a gente imaginar, outra coisa é a gente ver o que é. Muda tudo, né? Agora deixa eu pegar isso aqui e abrir uma paintbrush pra cortar aquilo ali, porque eu não gosto de mostrar coisa que não é oficial, porque tem muita distorção. Infelizmente, gente, olha. Inclusive, importante falar sobre isso, viu? Se você estiver procurando fazer uma análise ou um curso de Human Design, não faça. Não faça com ninguém que não seja certificado, porque tem esse problema de tá, ficou esse problema de estar distorcendo as coisas. Eu acompanho, né? Eu como um bom pesquisador de mercado que eu sou, até porque eu sou linha um no meu perfil, pronto. Deixa eu salvar aqui e vou compartilhar isso aqui com vocês, para você ver o que que eu tô falando. Porque as pessoas que não são certificadas estão fazendo besteira, estão falando muita besteira. Então, sim, vale a pena. E assim, honestamente, pelo que eu tenho visto por aí,
Nem é tão mais barato assim o material e o curso que eles estão oferecendo e não é um material original, então não vale muito a pena, tá? Mas vamos lá, vamos falar o que importa agora, que isso aí é conversa para outra história. É história para outra conversa. Aqui é o cachorro. Então o cachorro, olha, veja, o cachorro, olha, ele tem aqui, ó, a raiz. Opa, perdão, deixa eu pegar uma quadradinho. Então ele tem aqui a raiz, ele tem aqui o sacral, é claro, porque tinha que ter um imperativo genético, né? Ele tem o baço para poder sobreviver. Ele tem o centro G, que é para poder ter a direção da vida, e tem a garganta definida para poder manifestar aquilo que ele veio para fazer no programa. Então, os animais, isso aí é um mamífero, tá? Os animais, eles têm isso aí, é assim que eles são. Então, veja bem, eles não têm a cabeça, eles não têm o plexo solar. No plexo solar, eles têm só o 49 e o 27, e o 22, perdão. 49 e 22, que é alguma coisa emocional. O plexo mesmo não tá lá. A cabeça, o ágina, ó, não tá lá. Centro de consciência, a consciência, né, maior, não tá lá. Só tem do centro de consciência, ele tem a porta 17. Então tem alguma consciência, que a gente percebe que os bichos são assim, eles têm consciência, né? Eles não vão ter o ágina definido. Eles nem vão ter o ágina. Mas alguma consciência tá lá. Agora veja, a cabeça não tem, não tá aqui, ó, tá faltando. O ego, cadê o ego, ó? Não tem. Porque eles são feitos. Deixa eu parar aqui de novo. Eles são feitos justamente para fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, ponto final. É um robô. É um driver. Pode ver, a natureza todinha é um robô orgânico. Então, se você vê, por exemplo, as abelhas, tudo que uma abelha faz hoje é a mesma coisa que a abelha fazia há 1 milhão de anos atrás. Diferente de nós, né? Nós, desde que nós chegamos aqui, e até hoje, tudo foi mutando. A gente mudou e mudou muito, principalmente com o desenvolvimento da glândula pineal. Então, a gente começou a se comunicar e a gente começou a desenvolver mais a questão do pensamento, da mente e tal. Isso dito, nos mostra que a natureza, ela é um robô orgânico, né, natural, que faz tudo robotizado organicamente, inclusive os mamíferos. Então, eles são condicionados também quando dormem e durante o dia, com os trânsitos e tal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mas não tem a mente que a gente tem para poder ir criando, né? Essa ilusão do Maia que a gente tem. A ilusão do Maia é muito forte, porque ela vem da mente. E a mente é o não ser. Então nós somos seres do não ser. A gente vive mais o não ser do que o. Porque o não ser, ele tem uma estratégia. O não ser também tem uma estratégia, que é justamente a estratégia do não ser, que é de fazer com que você acredite que o teu ser habita no teu não ser. E aí você fica lá o tempo todo. A única maneira de não fazer isso é seguindo a autoridade e estratégia de acordo com a tua configuração completa. Será que tá fazendo sentido, gente? Será que tá parecendo loucura? E aí, quando o driver não está mais funcionando, não está mais recebendo update, tudo ao teu redor recebe aquela, aquele condicionamento. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Para aqui. Pera aí, tá, gente? Acho que é assim. Isso mesmo, a gente vai colocar essa daqui. Pronto. Pronto, fica melhor assim. Daí você consegue ver também o bicho aí. Tá fazendo sentido? Você parou você parou de receber o update que você precisa receber, não está recebendo mais corretamente, não está cumprindo mais a tua função, e você não pode continuar no jogo, porque se você continuar no jogo, você quebra alguma coisa. Você sai por aí quebrando tudo. Porque lembra que se houver um desequilíbrio, tudo se desequilibra, porque absolutamente tudo que está no planeta está perfeitamente equilibrado.
Então, para resolver o problema, você é eliminado de alguma maneira. Só que você não pode ser eliminado diretamente. Eu não posso, você não pode destruir aquela peça do jogo que você criou. Então, faz de novo a analogia na tua cabeça. Você criou um jogo com vários participantes. E os participantes vão ter updates, vão ser atualizados o tempo todo, porque eles são peças do seu jogo. Precisam de atualização. Mas um deles, se acontecer de um deles, ou dois, ou três, pouco importa, não conseguir mais, por algum problema de comunicação entre o sistema e o driver, não funcionar mais a atualização, como que você vai eliminar esse cara? Mas você não está se comunicando mais com ele. Porém, você está se comunicando com tudo ao redor dele, inclusive animais, insetos, tudo. E aí pensa nas coisas que acontecem com o ser humano quando o ser humano sai por aí, principalmente gente que se desenvolve muito, né? Pessoas que se desenvolvem muito no sentido de awake, né? A pessoa que acordou, né? Despertou, despertou, essa é a palavra. A pessoa que despertou. Essas pessoas que você fala, gente, como é possível essa pessoa? Como assim, gente? Essa pessoa se foi, arrastou para baixo, arrastou para cima, seja lá para onde for que a pessoa foi. Ela foi arrastada. Como que pode? Essa pessoa não podia ter ido, gente. Ela era uma pessoa magnífica, ela estava fazendo um trabalho incrível. E de repente ela desaparece da vida. Assim, tava andando, fazendo uma trilha, né? Se conectando com a natureza. Loucura total, gente. O cara tá lá se conectando com a natureza. Aí vem uma abelha, pica o cara tem um choque anafilático e vai e arrasta pra cima. Ou uma aranha. Ou um galho de uma árvore que ele utilizou e era alérgico àquilo. Coisas ridículas. Às vezes, uma gripe. Pessoas que estão interferindo diretamente no jogo, elas não ficam muito tempo no jogo. Se você interfere um pouco, tudo bem, mas quando você interfere muito no jogo que não é para existir, porque a gente não pode chegar nesse assunto aqui, mas existe um jogo que é o jogo que rola aqui embaixo, que é onde nós estamos. Nós estamos aqui embaixo mesmo, né? Aqui é a parte de baixo mesmo. Se você está procurando, está com medo de ir para o inferno, eu posso te garantir que você não vai para o inferno. Nós já estamos lá. E aqui tem um jogo que acontece aqui. E se você interfere nesse jogo, você é eliminado. Veja bem as pessoas. Eu vou dar um exemplo da nossa época, que é fácil para a gente entender. Paulo Gustavo. Ele fez muito para elevar a energia, mas está interferindo demais, positivamente, querido. Aqui você não fica. Não dá. Então, o condicionamento, ele é muito, muito, mas muito mais poderoso do que a gente imagina. E é por isso que eu digo, no choice. Você não tem escolha. A sua única escolha é seguir a autoridade e estratégia para você não pegar tudo, todas as experiências e tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor, porque a gente acha, a gente foi programado, inclusive, pela sociedade, para pensar assim, ó, eu quero viver todas as experiências que o planeta Terra puder me oferecer. Eu quero viver tudo, eu quero ter tudo, eu quero estar em tudo, eu quero experienciar tudo. E quando eu morrer, eu quero dizer, eu vivi. Não é assim que a gente pensa? Tá erradíssimo isso. Porque você não quer todas as experiências do mundo. Você não quer dor, você não quer tristeza. E não tem como a gente passar na vida sem dor e sem tristeza. Isso é ponto final, não tem como. Mas tem como você passar por elas da forma correta. Que daí você vai aprender o que precisa aprender com aquilo. E não mais, e nem menos. Que é o que acontece. A gente aprende muito mais. A gente pega muito mais, a gente absorve muito mais. Porque a estratégia do não ser é manter-nos no não ser. Então, o não ser, ele é muito mais poderoso do que o nosso ser. E o conhecimento veio justamente para isso, gente. Quando o Ra recebeu lá o conhecimento na ilha de Ibiza em 1987, ele recebeu o conhecimento para que nós não vivamos todas as experiências que estão aí para ser vividas.
Porque elas não estão aí para serem vividas como nós acreditamos. Elas estão aí sim para ser vividas de acordo com a autoridade e estratégia. E a voz disse, seguindo a autoridade e estratégia, apenas o que é correto para você estará lá. Então a gente não tem como, né? Eu falo que o destino, ele está traçado. É assim, calma lá, né? Quando a gente fala isso, as pessoas trazem a crença limitante na cabeça delas. Ah, mas se o meu destino está traçado, qual é a graça de eu ficar tentando? É outra história isso. Porque a ilusão do Maia, que é a ilusão de construir um mundo e de ter uma casa, um carro, um apartamento, de ter isso, ter aquilo, e ter dinheiro e fazer o Diaba 4, é outra história. Porque é isso que faz o planeta continuar. Mas a gente tem uma configuração que é muito forte. A nossa configuração é muito forte. E a gente não consegue sair dela. Então ela sempre vai. É aquela cobra do círculo que volta para morder a sua bunda, sabe? É basicamente a mesma coisa. Você não tem por onde escapar. Ela é um ciclo. É um ciclo que faz parte desse jogo e faz com que a gente jogue o jogo. Mas a questão de seguir com as ilusões do Maia e fazer com que o Maia continue acontecendo, que isso não vai, a gente não vai interromper, e a gente vê que não vai interromper, né? Porque a gente vê que como que estão as coisas, né? Você imagina que, meu Deus, agora nós já vimos o máximo, o que mais pode ter de tecnologia? Aí vem uma nova tecnologia revolucionária que muda tudo, uma inteligência artificial que vem do nada e muda tudo, e de repente uma inteligência artificial que é conectada à tecnologia que muda tudo de novo. Então você percebe que isso nunca vai acabar, porque sempre a mente humana, que nós somos os únicos animais que temos isso, a mente humana vai continuar recebendo os condicionamentos para continuar criando o Maia, porque o Maia, nós dependemos dessa necessidade de criar algo novo para continuar a vida, porque senão fica chato. E isso também foi programado, gente. A gente não tá, nós não estamos inventando isso tudo à toa. Nós estamos inventando tudo isso, toda essa tecnologia e inteligência artificial e tudo que ainda vem pela frente, que a gente nem sabe o que é, justamente para manter a ilusão. Isso é uma ilusão muito grande, né? É uma ilusão muito grande. Tudo isso é uma ilusão muito grande, que é o que nos faz estar o tempo todo ocupados com a nossa mente, que só nós temos, para que a gente não acabe o jogo. A gente não pode acabar o jogo. Tanto não pode que se a gente auto-acabar o jogo, a gente volta para jogar de novo. E se você não acredita nisso, não posso fazer nada, né? Tenta a sorte. Você vai ver como não vale a pena. Não vale a pena de jeito nenhum. Então, é complicado, porque nós não temos, assim. Aí as pessoas falam, mas Roberto, então o que que eu faço? Eu vou. Isso é uma dúvida muito comum, por sinal. O que que eu faço então, Roberto? Eu não faço mais nada, eu não vou ter mais sonhos. Não, gente, a vida continua. A ilusão do Maia continua. Nós somos os criadores do Maia. Então, pra gente, é impossível não pensar no futuro, não planejar. É o que eu falo sempre. Olha, eu estou vivo hoje. Mas, bom, tudo bem que a minha configuração é para o agora e ponto final, né? O Roberto é para o agora. Roberto de Farias, ele nasceu para o agora. Ponto final. Então, eu estou vivo hoje. Eu planejo a minha vida? Planejo. Tenho objetivos? Tenho. Por exemplo, eu tô louco para ir embora para Europa. Tô louco para ir embora para Europa, né? Então, fico me dividindo entre Brasil e Canadá, mas tô morrendo de vontade de me mudar para Espanha, fazer uma faculdade lá fora, na Europa, alguma coisa do tipo, porque eu quero conhecer o mundo. Então, se eu morar na Europa, em qualquer lugar ali da Europa, eu consigo fazer um turismo legal na Europa. Depois eu me mudo para um país da Ásia e faço um turismo na Ásia, e depois eu volto para América, porque aqui na América eu já conheço tudo. Mas eu quero conhecer o mundo. Então, eu estou criando objetivos e planos futuros, né? É a mente planejando. Só que isso quem está planejando é a mente. Eu não estou tomando decisão nenhuma. Eu só estou planejando. É uma autoridade externa na cabeça. Então, eu estou usando como uma ferramenta de autoridade externa. Eu planejo e, se vai acontecer, é uma outra história. Porque daí eu vou seguir minha autoridade e estratégia. Se no meio do caminho, coisas mais interessantes que o meu sacral responde, aham, me respondem aham, eu vou no aham. Não importa mais o que eu planejei. E essa é a vida de um gerador. Um gerador sacral é assim que funciona para ele. Ele vai planejar. Que a mente não tem o que fazer, a mente vai planejar. É o Maia.
querendo construir a ilusão. Então, Maia planeja. No meio do caminho, quando eu estou indo fazer aquilo, eu vi algo mais interessante que o meu sacral fez. Aham, pronto, mudou todos os meus planos. Porque daí, o que era um plano agora, o que nem era um plano, aliás, virou um plano, né? Porque agora virou a minha realidade no agora. O meu plano, se der, eu faço depois. Se não der, paciência, porque agora eu estou ocupado com algo mais importante. E isso é a minha configuração, né? Porque o Roberto nasceu com todos os canais para o agora, com as portas do agora, com a mente conectada no agora, com o perfil 5-1, que é investigador, para viver o agora. Então, não tem muito como eu fugir do agora. Então, tudo que é meu é do agora. Então, para mim, essa é a configuração. E eu vivo assim. E eu vivo a minha autoridade e estratégia. Eu vivo 100% autoridade e estratégia. E é por isso, e eu falo para as pessoas não acreditam. Porque parece muita mentira. Eu sei que parece, porque eu mesmo tenho dificuldades em acreditar que tudo o que eu coloco a mão funciona. Não importa o quê. E não é porque eu sou abençoado, ou. Não. Autoridade e estratégia, gente. E não funciona, muitas vezes, do jeito que eu queria, mas melhor do que eu esperava. Porque, justamente, para nós, a nossa assinatura é a satisfação para os geradores. Então, há uma satisfação que é o que a gente chama de satisfação original, que só um gerador pode sentir isso, que é quando ele segue a autoridade e estratégia e ele acaba se desviando do caminho mental que ele tinha criado, mas foi de acordo com a autoridade dele, ele vai ter algo que é maior do que aquilo que ele esperava encontrar lá na Europa, por exemplo. Se é que está fazendo sentido para você. E eu sei que eu falo isso para todos os meus alunos do Viver Seu Desenho, né? Porque a gente tá com uma turma muito legal. E eu falo, gente, quando eu comecei os meus estudos no Human Design, eu sempre via esse negócio de seguir a autoridade e estratégia, seguir a autoridade e estratégia. Gente, um dia eu vou tentar isso aí. A gente não tenta logo de cara. A gente não tenta logo de cara porque nós estamos muito condicionados no não ser. Então, o não ser, ele tá ali te obrigando a acreditar numa história que ele quer que você acredite para você continuar a sua missão aqui na Terra. Agora, no minuto que você começa a seguir a autoridade e estratégia, a sua vida muda da água para o vinho. E ninguém acredita, né? O pessoal fala, ih, tá fazendo coisa errada. Tá fazendo coisa errada, porque, olha, eu nunca vi ninguém se dar tão bem assim nos negócios. Coisas que eu tive que ouvir de gente que eu conheço e que eu admirava muito. Tipo, o que que você tá fazendo que você tá ganhando tanto dinheiro? Eu falo, gente, eu não tô ganhando tanto dinheiro. Eu tô seguindo a autoridade e estratégia. Quando você segue a autoridade e estratégia, o pouco vira muito. E é isso que as pessoas não entendem. É porque é algo muito, mas muito grandioso. Então, eu quero que você possa viver essa vida de poder. E vamos, calma lá. Vou até parar de compartilhar aqui para você ver bem minha cara. Vamos dizer a verdade. Infelizmente, existe por aí uma galerinha profissionais do desenho humano que estão dizendo que, olha, se você fizer o curso com a gente, ou se você seguir a autoridade e estratégia, você vai ter uma vida financeira maravilhosa. É mentira. É mentira. A autoridade e estratégia não veio para colocar você num mar de dinheiro, que é o que as pessoas acham sempre, né? Porque como a autoridade e estratégia te coloca no lugar certo, com as pessoas certas, e as coisas fluem o tempo todo e acontecem o tempo todo, dá-se a falsa impressão, porque aí é a impressão do Maia, do não ser, de que a pessoa tá voando. E às vezes está. Ou melhor, não é às vezes. E literalmente está voando de acordo com. Literalmente não, né, gente? Eu fui longe demais. Mas voando de acordo com a autoridade e a estratégia, porque ela está indo para os lugares certos, com as pessoas certas, e a coisa está. A vida está acontecendo. Essa é a vida original. Que a maioria das pessoas não vivem. Porque lembra que o desenho humano é só para até 4% da população mundial. Nós temos estatística de 33 milhões de pessoas. Então a gente sabe o que a gente está falando, né? Fontes oficiais. Então, quando eu vejo aí essa galerinha falando, me dá até um negócio no estômago, que é o do meu sacral, né? Que é a galerinha falando: olha, se você seguir a autoridade e estratégia, tudo vai ser lindo. Ah,
meu ovo, né? Pelo amor de Deus, com perdão da palavra e com perdão da expressão. Mas, gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, é por isso que eu falo a importância que tem de nós. Meu Deus, eu falei palavrão. A importância que nós temos de responsabilidade conosco mesmo, de não estar por aí escutando qualquer um. Não pode ser qualquer um, gente, porque tem. Inclusive, é muito importante falar sobre isso também. O Ra, quando o Ra trouxe o conhecimento, ele dividiu esse conhecimento com algumas pessoas que eram pessoas muito próximas dele. E aí, essas pessoas perceberam o potencial do conhecimento, porque é um conhecimento muito bom, que ajuda muito a vida das pessoas. Né? As pessoas que realmente entendem e vivem a autoridade e estratégia mudam a vida delas. E aí, algumas dessas pessoas, né, um deles em específico, que é um dos mais populares hoje lá fora, distorceu o conteúdo, aumentou o conteúdo, colocou coisas que não tem nada a ver. E é uma pessoa notável lá fora. Então, é uma pessoa assim, que tem uma certa autoridade no assunto, só que não tem. Na verdade, o grande problema é que quem chega e cai lá de paraquedas aprende errado primeiro. E aí, gente, olha, meu Deus do céu. Como especialista em arquétipos da psicologia junguiana, eu te digo o quão difícil é você mostrar para alguém que aquilo que a pessoa está falando não é arquétipo. Gente, educar alguém que foi educado incorretamente é terrível, é horrível, porque a pessoa tem certeza absoluta que o que ela aprendeu com o mestre dos arquétipos é o certo. E o mestre dos arquétipos nem sabe o que é psicologia junguiana. Sabe assim muito rasamente, não sei nem se fala essa palavra, no raso, o que é arquétipos. A mesma coisa é com o desenho humano, com o Human Design. O Human Design, ele tem uma questão original, que não tem distorções, que não tem mantras, que eu vejo por aí também o pessoal falando, olha, o mantra do gerador, o mantra do manifestador, o mantra... Gente, 10, 9, 8, não dá, gente. Porque isso não existe. Não tem nenhum mantra que vá fazer um gerador ter uma vida mais alinhada. A única coisa que pode fazer com que você tenha uma vida alinhada é você entender qual é a tua autoridade e estratégia, como ela está amarrada ao seu perfil, como isso está amarrado à sua configuração e como isso está alinhado, amarrado aos planetas, que é onde cada porta está ativada. Se você não souber isso, não adianta. Você pode fazer Ho'oponopono, você pode fazer cocriação, você pode fazer Luiz e Rei, você pode fazer o que você quiser da sua vida, que você só vai ter uma mente mais limpa, uma mente mais vazio do barulho, né? O barulho não vai estar lá. E que já tá bom, que já tá ótimo, né? Muita gente não faz. A maioria das pessoas também não fazem. Mas você não vai estar vivendo uma vida alinhada. E eu fiz isso por muitos anos, né? Tudo isso. Reiki, Ho'oponopono. E não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que não é uma vida, isso não é uma vida alinhada, tá? Vida alinhada é outra coisa. Pode ser que quando você se alinha com a vida, no meio do caminho você encontre Ho'oponopono, Reiki, cocriação, o Diaba 4. Mas isso não é a vida alinhada. A vida alinhada é outra coisa, né? E o Human Design, quando ele chega para mostrar para você quem você é, assim. Não tem como você falar que não é. Ainda ontem eu fiz análise de um cliente lá de Pato Branco e conforme eu ia falando, ele falou: Meu Deus do céu, é exatamente assim, é exatamente isso. Porque a pessoa ela é capaz de se reconhecer, mas não é se reconhecer assim, tipo, todo gerador tem energia gerada. Não, isso aí é uma coisa que você lê lá no livro, você decora e tá ótimo, né? Mas não é isso. É poder explicar para ele como que aquilo está ligado diretamente com a vida que ele leva, com a vida que ele vive, e como que ele pode se alinhar com uma vida que é alinhada para ele, que foi tá lá escrita para ele, esperando para ser vivida. Porque a tua vida está lá esperando para ser vivida por você. Só que os condicionamentos não deixam isso acontecer. E aí vem essa galera, esses profissionais do desenho humano, né, com um conteúdo completamente distorcido, que faz com que a gente saia do nosso caminho. Para quem chega
e cai de paraquedas, é um problemão, porque a pessoa já começa a aprender errado. E depois, quando a pessoa começa a ouvir o certo, ela começa a duvidar o qual que tá certo. E aí ela duvida do original, porque o original não é tão engraçado assim. O original não promete pra você que você vai ganhar rios de dinheiro, que a sua vida financeira vai se resolver. Não. Aliás, muito pelo contrário. Depende do teu perfil, depende da tua configuração, você vai continuar no buraco. Porque às vezes a sua configuração é justamente a configuração do buraco. E se você não souber ver isso no mapa, não adianta nada. E eu garanto que se essas pessoas verem esse mapa de alguém que nasceu para estar no buraco, elas não vão nem saber como falar isso para a pessoa. Porque para elas, na cabeça delas, tudo vai ser lindo e maravilhoso depois do desenho humano. E não é verdade. A gente vai continuar vendo os problemas que nós estamos vendo, a gente vai continuar vivendo os problemas que nós estamos vivendo, mas a gente vai passar por eles da forma correta. Não dói, não machuca, né? E isso é diferente, né? Porque, gente, não tem como. Assim, se fosse assim, ninguém, todo mundo que teve contato com o desenho humano já tinha resolvido a vida deles, né? A gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. Então, gente, só para resumir, a gente é condicionado, a gente não tem escolha. É condicionado enquanto dormimos, é condicionado com os trânsitos dos planetas, somos condicionados com as pessoas que estão ao nosso redor, somos condicionados com os nossos pets em casa, com os nossos animais, cães, gatos, todos os animais, na verdade, até planta, condiciona. Ai, ai, a gente chega lá um dia. Mas só para você saber que não há a menor possibilidade de sairmos do jogo, de deixarmos o jogo, de abandonar o jogo. É o jogo que decide quando eles eliminam a gente. E aí, existe uma maneira de seguirmos no jogo sem sentir o que é ruim, a vibração que não foi feita para nós, porque ela tá lá, que é onde a gente vai ter a tendência a ir. Pode ver que hoje, quando a gente fala, inclusive a nova novela da HBO Max, Beleza Fatal, para quem ainda não viu, nós seres humanos quando vemos aquilo, a gente abomina aquilo. A gente fala, não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu acho horrível, eu acho péssimo. E se isso acontecer, mas assistam um capítulo da novela, pronto, é o suficiente para você querer assistir os 40, que é uma novela curta de 40 capítulos, né? Inclusive falta só o último capítulo que vai sair amanhã, para eu terminar. E eu fiquei viciado na novela e, tipo, é uma novela, não é uma novela, é tipo minissérie, né? É uma novela de 40 capítulos. Um seriado de uma única temporada. E aí eu fiquei, tipo, assim, assistindo e pensando, meu Deus, por que que eu tô assistindo isso, né? Mas que boa história, né? Que boa amarração da história. Porque nós, seres humanos, nós estamos condicionados num nível que a gente não é capaz de entender a dar atenção para aquilo que não presta. A gente quer ver. Você já reparou que quando acontece um acidente na estrada, todo mundo passa o carro mais devagarinho com o pescoço de girafa para ver o que tá acontecendo? Então, gente, a gente sabe que é coisa ruim, a gente sabe que é coisa feia, a gente não quer ver, mas quer ver. É porque é isso que faz com que a coisa aconteça. E nós nos identificamos com aquilo. Tem um pedaço nosso que é Lola barraqueira. É porque nessa novela, né, da Beleza Fatal, tem a Lola lá que vira madame, mas que na verdade é uma barraqueira e, enfim, só tem coisa ruim na novela. É pai que sequestra filho, é filho que mata sei lá quem, é um matando todo mundo, sabe? O povo vai se matando na novela, vai se comendo vivo, e todo mundo mata todo mundo, essa é a grande verdade. E é assim, a gente se identifica porque a gente vive aqui num planeta onde esse é o nosso não ser. E o nosso não ser tem uma estratégia para que sejamos aquilo. Então a gente se identifica com aquilo. E por mais que você não goste desse tipo de história, que você fala, ai não, eu abomino esse tipo de coisa. Quando você vê uma história que é bem contada, que contém esses elementos, aquilo prende você. Porque você está sendo representado ali, de alguma maneira. É claro que tem a questão cultural também, né? A nossa questão cultural. E no Brasil a gente foi. A história do Brasil já é uma história que começa toda errada, né? Então a gente já começa tudo errado. Então, para você ver como que é o nível de condicionamento que nós sofremos o tempo todo. A gente não tem como escapar disso. E é por isso que a gente tá onde a gente tá. Mas a gente consegue seguir a autoridade e estratégia para justamente não ter que viver as dores do mundo, as tristezas do mundo. As nossas, sim, as do mundo, não.
As do mundo são deles. É dele, é do mundo, não é nossa. E aí a gente vive só a nossa. E aí, aquilo que é para ter, que é para ser seu, mesmo as coisas ruins, né, mesmo as coisas que parecem, todos os seus fractais, que essa é a grande questão. Os fractais são os pedacinhos que faltam de você. Então é aquele cristal que quebrou, explodiu lá no Big Bang. Nós somos todos pedaços do mesmo cristal, mas existem os pedacinhos que quando chegam perto ali, se encaixam, né? Esses pedacinhos que se encaixam são os fractais. E o teu fractal vai encontrar você, aonde quer que você esteja. Que são as pessoas que estão vindo trazer algo para completar algo em você. É o fractal. Que é, por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa. Deixa eu ver ó, aqui o desenho para ver um exemplo. Deixa eu pegar o meu desenho. Eu tenho a porta 42, mas eu não tenho a porta 53, por exemplo. Então, eu tenho 42 no sacral, mas não tenho 53 na raiz. Então, o meu fractal, que tem o 53, ele tá por aí. Ele tá por aí. Quando que eu vou encontrar ele? Quando eu seguir a autoridade e estratégia. É sempre a mesma pessoa? Não. Às vezes são muitas pessoas diferentes. E vai ficando cada vez mais claro conforme as aulas vão chegando aí pela frente. Isso que eu tô falando vai ficando claro. Mas eu não quero que você leve isso como uma crença limitante do tipo, para ficar com medo ou para tipo desistir porque tudo já está destinado. Não, esse destino é outro destino, não é o destino que a gente está falando. Eu estou falando de um destino atômico. A vida mental pode continuar, deve continuar, ela vai continuar querendo a gente ou não, porque nós somos os construtores do Maia. Nós estamos aqui para fazer com que essa ilusão vire realidade, que não vai virar realidade nunca. Mas a gente fica trabalhando para que isso aconteça, para que essa realidade se manifeste no mundo. Então, a nossa mente nunca vai parar. Então, a gente continua vivendo, continua planejando uma vida. A gente só precisa aprender a respeitar a autoridade e estratégia, porque quando a gente respeita no meio do caminho, as coisas acontecem. A gente encontra, usando o mapa arquetípico para chegar no destino, no meio do caminho a gente encontra os tesouros que estão escondidos e que a gente não sabe nada sobre esses tesouros. A gente não é capaz de imaginar que eles estão lá esperando por nós. E assim, a gente encerra a aula de hoje. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa seu joinha, curte, comente, compartilha com mais pessoas, para que outras pessoas tenham essa claridade e consigam começar a viver uma vida mais alinhada com elas. E se você quiser contratar o nosso trabalho para fazer uma análise, ou fazer um curso, ou comprar o nosso material, temos o livro, o baralho com as informações avançadas e a cartilha de imersão de colorir adulto. Entra lá no nosso site, arquétipos.com.br/barra loja, e tá tudo lá. Você pode adquirir tanto as análises, né? Ou pelo nosso WhatsApp, tá? Que tá aqui na descrição desse vídeo, para você poder entrar em contato conosco. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo, até lá. Tchau.